castelo forte é o nosso Deus. João 20, 31. Vamos ler juntos o 30 e o 31. Vamos ler? Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, esse versículo é muito interessante, porque o apóstolo João ele diz o seguinte, que o poder de Deus, o poder de Jesus Cristo, ele está além deste que está registrado nas Escrituras. As obras de Deus, os feitos de Deus, eles não estão contidos no texto desta Escritura. Cristo fez muito mais coisas, muito mais sinais, prodígios, milagres, do que aqueles que foram registrados aqui. Mas, ao mesmo tempo, João diz o seguinte, estes que foram registrados, eles são suficientes para cumprir o propósito designado por Deus. Qual é? Fazer com que as pessoas conheçam Jesus Cristo e creiam nele para serem salvos. Então, João está dizendo, as Escrituras são suficientes para convencer o pecador do seu pecado e levar o pecador a Cristo. Foram registrados os milagres, os sinais, a vida de Jesus Cristo, para quê? Para que creiais que Jesus é o Cristo. E aqui também, meus irmãos, há um ponto interessante. Observem que quando João diz que as Escrituras foram escritas para que as pessoas creiam que Jesus é o Cristo, isso significa dizer que Cristo ele está mostrado nas Escrituras o tempo todo. Eu tenho insistido aqui com os irmãos, né, a respeito de um erro que muitos cometem, alguns erros, né? Um deles é não considerar Jesus Cristo mostrado no Antigo Testamento. Então, é muito comum nós ouvirmos pregações do Antigo Testamento sem que os pregadores, né, aqueles que ensinam, né, considerem a presença de Jesus no Antigo Testamento. Então, às vezes, você fala das personagens, fala dos eventos, etc., mas se esquece de mostrar Jesus. Jesus ele está mostrado no Antigo Testamento. Por quê? Porque as Escrituras foram escritas exatamente para evidenciar Jesus, para que as pessoas creiam que Jesus é Deus, né? Que Jesus é o Cristo. Aliás, João faz aqui uma abordagem interessante, porque a palavra Cristo é uma palavra que se refere a Jesus no Antigo Testamento. Cristo é o Messias. Então, o que João está dizendo aqui é o seguinte, olha, as Escrituras existem para que vocês todos saibam que aquele que vocês chamam de Messias, aquele que vocês estão aguardando, é Jesus. Ele é o Cristo, ele é o Messias, né? E aí muitos judeus, infelizmente, rejeitaram esta pregação que já vinha sendo anunciada desde o Antigo Testamento. Mas eles foram incapazes, né, de perceber aqueles sinais que o próprio Deus revelou a partir de Jesus Cristo no Antigo Testamento. Então, os estudiosos do Antigo Testamento, por exemplo, associam muitos eventos à pessoa de Jesus, né? Alguns dizem, por exemplo, que quando nós lemos nos textos do Antigo Testamento a presença de anjo ou anjo do Senhor, ali é uma forma de se referir à segunda pessoa da Trindade. Seria o próprio Cristo, né, se manifestando ali como anjo do Senhor, como a segunda pessoa da Trindade. Eventos em que o próprio Deus ele é mostrado, revelado, a gente chama isso na teologia de teofania. Fanos é mostrar, né? Por isso que as crianças usam fanelógrafo, porque fano é mostrar, é aparecer. Teofania é mostrar Deus, Deus aparecer. Teos é Deus, né? Então, teofania é toda vez que Deus aparece na Bíblia. E como que ele aparecia? Ele aparecia na sarça que pegava fogo, ele aparecia na nuvem de fumaça, ele aparecia na nuvem de fogo, ele aparecia quando a fumaça enchia o templo, ou seja, eram teofanias, modos de Deus se revelar, modos de Deus aparecer. Então, os estudiosos dizem que todas estas formas visíveis de Deus aparecer eram, na verdade, sinais do próprio Cristo, ou movimentos do próprio Deus, para apontar fisicamente a presença de Cristo. Então, Cristo ainda não estava encarnado, obviamente. Ele vai ser encarnado
no evento do Novo Testamento, né? No seu nascimento, propriamente. Mas ele estava sendo mostrado, apontado, né? E também ele era mostrado nas próprias coisas. Por exemplo, na arca. A arca é a presença de Deus com o povo, no Antigo Testamento. E o Emanuel é o Deus conosco, é o Deus presente com o seu povo. Então, a arca era uma maneira de simbolizar também a própria pessoa de Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, o Deus presente, o Deus Emanuel. A arca de Noé, como nós já destacamos aqui, também era uma forma de evidenciar um lugar de refúgio, Deus acolhendo o seu povo, como Cristo também acolhe, recebe o seu povo e guarda o seu povo, livra o povo da morte para apresentá-lo vivo depois para Deus, né? O peixe que foi ali o objeto, né, da história de Jonas, engoliu o profeta Jonas, também o ventre do peixe, o lugar de refúgio. Então, todas estas maneiras de Deus se mostrar eram apontamentos, né, eram revelações, eram teofanias, modos de Deus aparecer, e tudo isso, na verdade, era a maneira de Deus mostrar ao povo judeu, ao povo de Israel, que Cristo viria. Ali ele estava apontando para o Salvador, para o Redentor, apontando para aquele que seria finalmente a arca presente, que seria finalmente o refúgio, seria finalmente a libertação, seria finalmente a luz como a coluna de fogo para iluminar, seria a sombra para guardar diante de quem nós lançamos as nossas ansiedades. Ou seja, Cristo está sendo mostrado o tempo todo. No entanto, o povo judeu, ou parte dele, né, rejeitou esta mensagem de revelação. Por isso que Hebreus, nós meditamos nisso domingo passado, né? Hebreus, lá no capítulo 1, versículos 1 a 4, Hebreus diz isso, olha, o escritor aos Hebreus, né? Ele diz, antigamente, Deus falava de muitas formas, aos pais, pelos profetas. Quer dizer, Deus falava de muitas maneiras, por meio da nuvem, por meio da sarça, várias formas. Hoje não. Agora ele nos fala pelo Filho. Então, Cristo, ele resume todas estas formas de revelação exteriores de Deus, né? Então, Cristo estava sendo mostrado ali. É isso que João está dizendo. Estes aqui que foram registrados nas Escrituras, todos eles, não só do Novo Testamento, mas todos eles, foram registrados para quê? Para que creiais que Jesus é o Messias, é o Cristo. Esse Cristo, esse Messias, que é o Filho de Deus. E se você crê nele, diz aqui, né, para que crendo tenhais vida em seu nome. Então, essa é a razão pela qual as Escrituras existem. Deus, na sua santa providência, sua santa majestade, seu poder, ele fez com que a palavra fosse escrita para que as pessoas possam crer que Jesus é o Messias enviado por Deus, o Filho de Deus, unigênito, e para que, crendo nele, tenham a vida eterna. Então, esse é o argumento, né, que João utiliza aqui para responder a esta indagação, o porquê as Escrituras existem. Vamos ver agora o segundo texto, que é 2 Timóteo. 2 Timóteo 1,13, né? Segunda Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta, Paulo continua instruindo, né, o jovem pastor Timóteo o modo como ele deveria se comportar como pastor, né, da Igreja de Cristo. E o tempo todo, Paulo, tanto na primeira quanto na segunda carta, Paulo mostra para Timóteo que o padrão pastoral é a fidelidade à palavra, né? O tempo todo, Paulo diz, olha, esta palavra é fiel, seja padrão dos fiéis, mantenha a doutrina, fique firme, né, nesta palavra que eu te ensinei. E aqui, mais uma vez, ele dá esta instrução a Timóteo. Vamos ler, então, 2 Timóteo 1,
versículo 13. Mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Então aqui novamente, como eu disse, Paulo ele evidencia o fato de que Deus Pai, ele fez registrar as palavras dele, que ele chama aqui de sãs palavras, ou sadias, santas, saudáveis, palavras puras, que Timóteo ouviu do próprio Paulo, com fé. Então isso mostra que a conversão, a verdadeira fé, ela vem exatamente pela pregação da palavra. O profeta Isaías já tinha dito isso, Como ouvirão se não há quem pregue? Paulo replica isso lá em Romanos. Então, de fato, a pregação ela vem pelo ouvir. E o ouvir o quê? A fé, melhor dizendo, A fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Ouvir a palavra de Cristo. É o que Paulo está dizendo aqui. Timóteo ouviu a palavra, que é sagrada, que é sã, que é sadia. Esta palavra produziu fé no seu coração, e esta fé gerou amor para com Jesus Cristo. Então, a mesma coisa que João acabou de dizer ali para nós, A palavra existe para que nós possamos crer em Jesus Cristo e, crendo nele, tenhamos a vida eterna. Então, irmãos, é muito interessante nós defendermos esta doutrina, que está resumidamente exposta nessa pergunta, porque uma das considerações mais importantes e que definem uma igreja genuinamente cristã é exatamente o apego, o apreço que esta igreja tem pela palavra de Deus como única revelação do Senhor, revelação suficiente do Senhor. Geralmente as seitas, as falsas religiões, eu estou preparando algumas leituras, a gente vai começar no Instituto, semana que vem, falando com os irmãos sobre seitas e heresias, e uma das questões, antecipando aí nossas aulas, André e Alan, os irmãos que fazem, Tiago, uma das discussões que demonstram a diferença entre a verdadeira religião e as seitas é exatamente o papel que as Escrituras Sagradas têm. Porque nenhuma outra igreja que não seja verdadeiramente cristã, ela sustenta somente as Escrituras. Sempre ela vai sustentar as Escrituras e mais alguma coisa. Uma outra revelação, ou de um anjo, ou de uma pessoa, ou da tradição, alguma outra coisa. Nós não. Nós cremos que só a Escritura é suficiente para levar alguém a Cristo. Só a Escritura. Então, por isso que essa pergunta ela é extremamente importante, porque elas ensinam o que o homem deve crer a respeito de Deus, crer acerca de Deus, Principalmente o que o homem deve crer a respeito de Deus. Só a Escritura revela o ser de Deus. Só a Escritura revela perfeitamente o ser de Deus. Nós temos trabalhado aqui, os irmãos se lembram, que a natureza, a criação, a providência, também revelam traços de Deus, e isso faz com que o homem, inclusive, seja indesculpável. Mas só a Escritura é suficiente para dar ao homem aquele entendimento de Deus suficiente para a salvação. Sem a Escritura, portanto, o homem permanecerá escuro no seu entendimento, na escuridão, e ele será incapaz de ver a salvação na pessoa de Jesus Cristo. Então, por isso as Escrituras são fundamentais e isto faz toda a diferença. Uma pessoa que ela admite crer em Deus, admite crer em Jesus, mas ela não aceita a Escritura como sendo palavra de Deus, única regra de fé e de prática, ela nega exatamente o que ela acaba de confessar. Porque se ela deposita noutra coisa fonte de autoridade, ela está dizendo que esta outra coisa tem poder maior ou autoridade maior do que a palavra do próprio Deus. E isso, então, vai diferenciar a igreja genuinamente cristã, bíblica, das seitas e heresias que nós temos espalhadas por aí. Eu vou aqui agora, irmãos, fazer a leitura de alguns trechos da Confissão Belga. A Confissão Belga é uma confissão de fé, e ela foi escrita no período do século XVII,
escrita por um irmão nosso chamado Guido Debré. Ele foi um pastor reformado e ele resolveu, né, escrever ali esses artigos de fé, e ele aborda vários artigos, né, a respeito da teologia cristã. E este escrito ele foi tão bem fundamentado nas Escrituras que os nossos irmãos holandeses, eles adotaram a confissão de fé belga, né? Embora ela se chame belga, não quer dizer necessariamente que é só da Bélgica, né? Ela foi adotada pelos países chamados Países Baixos, né? Então compreende ali a Bélgica, a Holanda, também a Alemanha, né? Uma porção. Então alguns dos nossos irmãos até hoje eles subscrevem a confissão belga como sendo uma confissão genuinamente cristã, né, fiel às Escrituras Sagradas. Então, eu vou ler aqui alguns trechos que esta confissão belga traz a respeito das Escrituras, exatamente para completar esta ideia, né, da finalidade das Escrituras. Elas nos foram dadas para que nós conheçamos a respeito de Deus e aquilo que Deus requer de nós. Então, o artigo 3º diz assim: nós confessamos que a palavra de Deus não foi enviada nem produzida por vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito, como diz o apóstolo Pedro, segunda carta de Pedro 1:21. Depois Deus, por seu cuidado especial para conosco e para com a nossa salvação, mandou os seus servos, os profetas e os apóstolos, escreverem sua palavra revelada. Ele mesmo escreveu com o próprio dedo as 2 tábuas da lei. Por isso, chamamos estes escritos de sagradas e divinas Escrituras. Então, essa é a primeira parte aqui do artigo 3º, né? De maneira muito interessante, então, o nosso irmão coloca aqui: Deus, tendo cuidado especial para conosco e para com a nossa salvação, Ele mandou que os seus servos, apóstolos e profetas, escrevessem sua palavra revelada. Então, exatamente isso, né? O Senhor revela por meio do seu Santo Espírito as Sagradas Escrituras, e Ele faz isso para que nós conheçamos a respeito dEle, quem Deus é. Nós só poderemos conhecer quem Deus é nas Escrituras. Depois, aqui no artigo 5º, a respeito da autoridade das Escrituras, ele diz assim: recebemos todos esses livros, os livros chamados canônicos, né? E somente esses, como sagrados, para regular, fundamentar e confirmar a nossa fé. Nós cremos, sem dúvida nenhuma, em tudo o que eles contêm, não tanto porque a Igreja os aceita e os reconhece como canônicos, mas principalmente porque o Espírito Santo testifica em nosso coração que eles vêm de Deus, como eles mesmos provam. Pois até os cegos podem perceber que as coisas preditas neles se cumprem. Então, aqui o Guido Debré, né, e os nossos irmãos holandeses entenderam, né, que uma das razões pelas quais as Escrituras têm autoridade é porque aquilo que está prescrito nelas se cumprem, né? As profecias do Senhor, elas se cumprem. A palavra de Deus se cumpre. E aí ele cita aqui alguns textos bíblicos, né, que demonstram esta realidade. E aí a gente chega no ponto que eu gostaria aqui de também enfatizar para os irmãos, que é a Escritura Sagrada perfeita e completa. No artigo 7º ele diz assim: cremos que a Sagrada Escritura registra perfeitamente a vontade de Deus e suficientemente ensina tudo o que o homem deve crer para ser salvo. Nela, Deus descreveu por extenso toda a maneira de servi-lo. Toda, né? Então, isso é interessante, porque nós não precisamos ir além das Escrituras para sabermos como Deus quer que nós o adoremos. Nós devemos adorá-lo conforme aquilo que Ele prescreveu, e prescreveu de maneira completa. Não há nada que falte ao nosso entendimento, né? Por isso, ele complementa: não é lícito aos homens, mesmo que fossem apóstolos, ou um anjo vindo do céu, aí ele cita aquele texto de Gálatas, né, em que Paulo fala, mesmo que um anjo desça do céu e tal, não é lícito ensinar outra doutrina, senão aquela da Sagrada Escritura. É proibido acrescentar algo à palavra de Deus ou tirar algo dela.
Assim, se mostra claramente que sua doutrina é perfeitíssima e, em todos os sentidos, completa. Nós vamos ver depois os textos bíblicos. Não se pode igualar escritos de homens às escrituras divinas, por mais santos que tenham sido os autores. Nem se pode igualar a verdade de Deus, costumes, popularidade, antiguidade, sucessão de tempos, pessoas, concílios, decretos e resoluções. Pois a verdade está acima de tudo, e todos os homens são mentirosos e mais leves que a vaidade. Então, mesmo que nós peguemos aí irmãos nossos consagradíssimos, né, como Agostinho, por exemplo, como o próprio Calvino e outros, né, que escreveram verdades preciosas a respeito da teologia, nenhum desses escritos, por mais magistrais que sejam, podem ser sequer, né, comparados às Escrituras, ou mesmo tradições da igreja, ou mesmo concílios, interpretação de concílios, ou mesmo as nossas confissões e catecismos, né? Então, algumas pessoas nos acusam, vocês usam o catecismo, a confissão, como se fossem Bíblia. Não, nós sabemos que as confissões, os catecismos são escritos de homens, eles não se igualam às Escrituras. Por isso mesmo que eles trazem como fundamento a Escritura. Tudo que está escrito aqui vem apoiado por um texto da Escritura, ou mais, né? Um ou mais textos das Escrituras. Por quê? Porque nós cremos nisto, que a Escritura é superior a qualquer escrito humano, por mais santo, por mais distinto que tenha sido este autor, né, e este escrito. E aí a confissão diz assim: por isso, rejeitamos de todo o coração tudo que não está de acordo com essa regra infalível, a Escritura, conforme os apóstolos nos ensinaram. Aí ele cita a 1 de João e 2 de João, quando João disse assim: provai os espíritos, se procedem de Deus, 1 de João 4:1. E depois, se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, 2 João, versículo 10. Né? Então aqui, meus irmãos, a gente percebe exatamente o apreço que os nossos irmãos do passado, eles revelaram, né, a respeito da Escritura Sagrada, o papel da Escritura Sagrada na vida da igreja. E aí eu quero ler com os irmãos aqui alguns textos bíblicos. Outros, né, além dos dois que nós já lemos ali no Catecismo, eu vou trazer outros aqui que são citados também pela Confissão Belga como fundamento para essa nossa ideia que nós estamos mencionando aqui. O que a Escritura revela a respeito de Deus, quem Deus é e aquilo que Deus requer de nós. Então, lembrando os irmãos, né, que nós somos instruídos por Deus para amarmos a Escritura, confiarmos nela, termos a Escritura como único padrão de fé, não acrescentarmos nada a ela, não tirarmos nada a ela, não considerarmos nenhum outro escrito, costume, antiguidade, qualquer pessoa, etc., concílio, maior do que a palavra do nosso Deus. Vamos ver aqui pelo menos 3 ou 4 textos a respeito disso. Por exemplo, Apocalipse 22, 18 e 19. Mormons, até mesmo católicos, vindo na casa da gente, eu quero vamos estudar a Bíblia com você, a gente não deve aceitar na casa da gente. Esse é meu pensamento. Assim, eu até ouço assim, mas, eu quero estudar a Bíblia. Não quero não, porque eu já tenho um pastor. Sim. Minha igreja que já faço isso. Eu não quero. Tchauzinho, vou fazer minhas coisas, dá licença. Com essa finalidade, de fato, não, né? O que nós temos que fazer, se for possível fazer, é evangelizar essas pessoas, mas não recebermos em casa com vistas a sermos doutrinados por elas, né? É isso que o texto de João nos proíbe. É de nós abrirmos a nossa casa para recebermos uma outra doutrina, como a senhora falou, né? Então, um TJ bate na nossa porta e, vim conversar com você. Você senta ali, abre, ouve a doutrina, como se aquilo fosse bom, fosse igual, fosse verdadeiro, né? Então, nesse sentido, de fato, nós não devemos fazer. Nós devemos fazer o oposto, né? Evangelizá-lo
se Ele permitir, o que é muito difícil, naturalmente. A gente depende da ação do Espírito Santo, né? Especialmente nesses casos. Pois não, irmã Elisete? Uhum. Depois a senhora pergunta a Aninha, que ela vai contar para a senhora o que aconteceu comigo semana passada. O testemunho de Jeová apareceu lá em casa. Eu não vou contar, não, deixa ela contar, porque foi engraçado. Depois, porque foram lá e começaram... Eu não queria discutir, mas ele quis, né? Então, aí foi uma discussão boa. Foi porque foi engraçado, por isso que eu estou contando aos irmãos, né? Foi engraçado, a Aninha ficou de longe assim, olhando, né? Foi engraçada a situação, porque ele queria de tudo quanto é jeito me convencer, né? E acabou que eu fui rebatendo os argumentos, e ele ficou nervoso, e o companheiro dele querendo sair, ficou engraçado, assim, a situação ficou engraçada, sabe? Depois a gente conta para vocês, foi uma situação bem engraçada. Mas é isso, né? O que o texto está proibindo é a gente aceitar doutrina falsa, né? Dentro da nossa casa. E é bom lembrar, irmã Sirlene, foi boa a pergunta que a senhora fez, porque no Novo Testamento, quando geralmente os apóstolos utilizavam casa, eles não estavam se referindo só à minha casa, porque lembra que os nossos irmãos se reuniam em casa, né? Eles não tinham igrejas como nós temos, eles se reuniam nas casas. Então, a palavra casa ali, ela também se refere àquelas reuniões públicas da igreja, quando o povo de Deus se reunia, né, de maneira até escondida em alguns casos, por causa da perseguição. Então, o que acontecia? O que o apóstolo está proibindo aqui é que nós também recebamos na igreja pessoas com doutrinas falsas, né? Por isso que nós temos muito cuidado, meus irmãos, de escolhermos, devemos ter, né, esse cuidado, de escolhermos a quem nós vamos dar o espaço de ensino na igreja, né? Isso aí não é uma birra, uma pirraça, nada disso não. É o cuidado mesmo que nós temos que ter em relação a quem nós permitimos ensinar. Porque, às vezes, nós abrimos espaços, né, para pessoas que ensinam o que a Bíblia não ensina. E é perigoso isso, porque às vezes fala, mas foi só uma coisinha, mas às vezes tem uma pessoa ali na plateia, né, no palco, no púlpito ali, no público, né, que às vezes pega aquilo ali, entende e aquilo vira um problemão. Eu já vi situações assim, quase dividirem igrejas, de uma pessoa que foi e falou uma coisa e aquilo lá deu uma confusão, assim, sabe? Irmãos tiveram problemas por causa disso, e por causa de uma pessoa que foi e falou uma coisa que não deveria ter falado. Então, é muito perigoso, né? Por isso que a gente tem que ser cuidadoso assim, com quem a gente permite ensinar, né? Permite ensinar. Então, é isso que João está falando. Olha, cuidado, não recebam na igreja de vocês, na casa de vocês, né, pessoas que tragam doutrinas falsas. Não deixem isso acontecer, né? Vamos ler aqui o texto de Apocalipse 22, 18 e 19, não é isso? Vamos ler juntos? Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E, se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. É muito sério isso, né, meus irmãos? Ontem, eu, irmão Edson, irmão Gessi, irmão Serginho, né, a gente estava juntos no carro, e a gente falava basicamente sobre isso, né, sobre o fato de alguns pregadores e pessoas que ensinam, né, em geral, às vezes pregarem mais as suas opiniões do que a palavra de Deus, né? Ou seja, a pessoa, o que ela faz? Ela acrescenta
coisas à palavra de Deus, ou então deixa de pregar o que a palavra prega. Quer dizer, ela está tirando, né? Então, ela, não necessariamente ela está tirando aqui o texto, mas ela seleciona. Então, por exemplo, existem pregadores que só pregam temas que eles gostam. Certo? Porque são temas que ele escolhe, ele prega o tema que ele gosta. O que ele está fazendo com isso? Ele está tirando verdades que devem ser pregadas para a igreja. Ele está selecionando. Por isso que aí é uma defesa minha, né? Não, é uma interpretação que eu faço. Eu acho que o ensino bíblico na igreja, ele tem que ser sempre, preferencialmente, um ensino sequencial, integral. Por quê? Porque quando o pregador, e nós somos pecadores, né, meus irmãos, a gente tem a tendência nós gostamos de uma coisa mais do que outra, isso é natural da gente. Então, se o pregador ele for trabalhar muito com o que ele gosta, pode acontecer de ele deixar de pregar verdades na igreja, verdades que a igreja precisa ouvir, aliás, até ele mesmo precisa ouvir, às vezes, né? Algumas situações. Aí o que ele faz? Como ele seleciona, ele só prega aquilo que ele gosta de pregar. E aí ele deixa de alimentar a igreja noutros temas. Por isso que a pregação, como os nossos irmãos reformados faziam, como Calvino, por exemplo, Martyn Lloyd-Jones, Charles Spurgeon, e tantos outros, que eram pregações em sequência, né? Eles escolhiam um livro, por exemplo. Calvino tem uma história muito interessante. Quando ele foi expulso, né? Praticamente expulso de Genebra, ele vai embora, ele passa um tempo exilado, e quando ele volta, ele assume o púlpito da igreja, e os biógrafos contam que quando ele vai abrir o texto, ele fala assim: irmãos, vamos continuar no último sermão, se não me engano era 1 aos Coríntios, eu não me lembro bem. Ele falou: vamos abrir no texto que nós paramos. Isso tinha uns 3 anos para trás. Ele deu sequência ao texto, né? Quer dizer, é interessante, né? Porque o Martyn Lloyd-Jones também, o Dr. Lloyd-Jones, ele pregou anos, né? Em vários textos. Ele pegava Romanos, por exemplo, pregava anos, só em Romanos, mais de 10 anos, né? Pregando só numa carta. Então, quer dizer, isso mostra o cuidado pastoral de ir na sequência do texto. Por quê? Porque quando você vai na sequência, você vai pregando sequencialmente, inevitavelmente você vai tocar em tópicos, todos os tópicos, né? Você não vai selecionar tópicos. Então, vai chegar um momento que você vai falar de uma coisa, vai falar de outra, vai falar de pecados que o próprio pregador tem, e ele vai se confrontar, né, com a própria palavra. Então, eu penso que essa é uma forma de os pregadores não extraírem a palavra de Deus. Quando Paulo reúne os crentes de Éfeso, os presbíteros, né, de Éfeso, Paulo fala assim: as minhas mãos estão limpas, porque eu preguei a vocês todo o desígnio de Deus. Né? Quando ele fala todo o desígnio de Deus, naturalmente ele não está falando que ele pregou a Bíblia toda, mas certamente ele está falando que ele pregou tudo aquilo que fazia parte do plano, né, da revelação completa do Senhor. E, de fato, né, se você pega as cartas de Paulo, você vê que Paulo toca em todos os assuntos. Né? Paulo fala de toda a doutrina. Né? Paulo fala da teologia, de quem é Deus, Paulo fala quem é o homem. Em Romanos, por exemplo, de 1 a 3, Paulo fala sobre Cristo, fala sobre a salvação, fala sobre ressurreição, né, sobre vida eterna, sobre igreja. Então, quer dizer, ele toca em todos os tópicos. É um manual de teologia, né, que Paulo faz. Então, eu penso que assim devem ser também os pregadores, né? Assim deve ser o ensino e assim deve ser a nossa leitura, o nosso conhecimento pessoal, né, privado das Escrituras. Nós termos o cuidado, irmãos, de não retirarmos, né? Eu não sei se os irmãos certamente se lembram, né? Teve uma época, hoje eu não sei se, eu não tenho visto tanto, mas tinha uma época que aquelas caixinhas de promessa, elas eram muito famosas, né? Às vezes você chegava, tiravam... exatamente. Por isso que tinha uma caixinha de promessa, né? E tinha até um papagaio, não sei se vocês já viram isso. Tinha um papagaio que foi treinado, aí a pessoa chegava lá e você conversava com o papagaio e aí ele tirava com um bico assim e te entregava. É um papagaio santo, né? Ele tirava e te dava o bicho. Você lia lá, e era uma palavra boa, né? Bem-aventurado e tal. Porque são promessas mesmo. Quer dizer, é um risco, né? Por quê? Existem promessas na Bíblia, claro, inúmeras promessas, né? Mas há também outros textos além das promessas. Então, quando a gente faz esse tipo de seleção,
de acordo com o nosso gosto, né, ou de acordo com uma visão específica, nós corremos esse risco de mutilar a palavra do Senhor, né? Então, por isso, tomemos cuidado, porque o objetivo das Escrituras é revelar o que o homem deve crer a respeito de Deus e o dever que Deus requer do homem. Toda a Escritura, né? Então, não vamos selecionar partes como se elas fossem menos interessantes, menos inspiradas, né? Até aqueles trechos lá de Levítico, por exemplo, que trazem aquelas ofertas e que a gente lê repetidamente, né? 3 porções de flor de farinha, trouxe ao Senhor. Aí o versículo assim, 3 porções, e você vai lendo, aí tem gente que tem uma vontade de saltar, né? Acho que eu vou ler isso aqui, é tudo igual mesmo, vamos pular isso aqui. Né? E se esquece de que ali também foi revelado pelo Senhor, inclusive a repetição. Inclusive a repetição tem um objetivo, né? Por que Deus fez repetir tantas vezes assim, né? Talvez porque o povo não fosse tão obediente assim, Deus precisasse, né, como um bom professor, repetir várias vezes, né, ditar várias vezes o que o povo deveria fazer. Então, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil, né, toda ela. Pois não, irmão Ronaldo? Uhum. Na simplicidade, às vezes, do pregador, pode cair esse erro aí. Qual a consequência? Porque você vai pregar para Deus, às vezes você está deixando de falar aquilo que você está começando a falar. Uhum. Muitas vezes também, tirando também outra coisa. Sim. Qual a consequência? Porque a gente conversa com várias pessoas que são crentes de igrejas aí, Uhum. Parece que não é por intenção, sei lá, mas tira muita coisa, fala muita coisa. Pois é. Eu penso, irmão Ronaldo, assim, que Deus ele nos dá condições, né? Ele nos dá capacidade, né? Tanto intelectual quanto, no nosso caso do Brasil, né? Que nós somos um país livre, né? Nesse sentido. Então, nós temos condições, né, de buscarmos um conhecimento melhor, maior, né, a respeito das Escrituras, da teologia. Hoje a gente pode acessar bons pregadores, né, pregadores fiéis à palavra de Deus, você pode acessar na sua casa, ouvir, estudar, né? Então, eu penso que hoje talvez a desculpa seja menor, né, de alguém que queira negligenciar o conhecimento, porque você tem muitas ferramentas, né? Você tem muito material disponível, você tem muita forma de aprender mais e melhor, né? Então, eu penso o seguinte, que nós devemos ter muito cuidado, né, para, não sermos negligentes, né? Não sermos negligentes com aquilo que Deus nos deu, né? É claro que o nosso Deus ele é condescendente também, Deus é tolerante, Ele é longânimo, né? Eu penso que, por exemplo, um irmão que acaba de se converter, tem pouco conhecimento doutrinário, mas ele tem o fervor espiritual e ele quer pregar o Evangelho a uma pessoa, né? Mesmo que ele faça isso de maneira errada, por assim dizer, eu penso que Deus pode utilizar isso, né? Porque Deus não está preso, restrito à condição do homem, né? Deus não está preso à minha capacidade. Não é porque eu tenho esta ou aquela habilidade que isso vai fazer diferença. O que faz a diferença é o Espírito Santo de Deus, né? Então, eu posso ser extremamente capacitado e pode vir um irmão aqui, às vezes, sem qualquer escolarização e aquela palavra tocar mais no coração, né, pelo Espírito Santo do que da minha parte. Mas isso não significa dizer que nós não tenhamos que nos preparar, né? E esse é o erro, por exemplo, que algumas seitas, né, como a Cristã no Brasil, por exemplo, comete. A ideia de que não, o Espírito Santo ele fala, então quem vai falar hoje? Aí o irmão André, né, levanta e fala, eu tenho uma palavra, Deus me deu uma palavra, e ele vai e fala a palavra de Deus, né, sem qualquer tipo de conhecimento, sem qualquer tipo de preparo. Então, assim, nós não cremos nisso. Nós cremos na atuação do Espírito, claro que cremos, mas nós cremos também que o nosso Senhor, Ele responsabiliza alguns para fazerem isto, né, para serem mestres. Isso é muito claro na própria organização da igreja, né?
quando Deus instituiu os apóstolos, instituiu os presbíteros, exatamente para isso, para que houvesse homens capacitados para instruir a igreja. A instrução ela é muito clara, né? É o didaquê, né? É o ensino cristão. Isso desde o Antigo Testamento já existia, né? Muitos irmãos nossos eram estudiosos da lei, exatamente para que pudessem instruir a outros, né? Então eu penso que Deus vai cobrar, especialmente daqueles que têm que foram chamados para isso e que negligenciam isto, né? Então, se eu fui chamado para ser um professor da Bíblia, um mestre da palavra, eu preciso me esforçar para ensinar a palavra de maneira fiel. E Deus vai me cobrar se eu fizer isso irresponsavelmente, né? Então, é assim que eu vejo, né? A responsabilidade nossa ela é muito grande. Aliás, o texto que a gente vai ler aqui agora, Marcos capítulo 7, pedir os irmãos para abrirem aí, acho que fala um pouco sobre isso também. Marcos 7, vamos ler o 6, do 6 ao 9. Marcos 7, 6 a 9. Vamos ler juntos? Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. Interessante, né? Esse advérbio aí, jeitosamente, ele é muito interessante, porque ele demonstra exatamente a sagacidade, né? Assim, a sutileza com que as heresias entram na igreja. Como é que é, irmão Vianel? Pois é, eu acho que no caso do brasileiro ainda é mais jeitoso ainda, né? Ainda é mais jeitoso, exatamente. É engraçado, né? É mesmo, o jeitinho brasileiro. Sim, pois é. O reverendo Lugero, ele tem uma fala que ele diz o seguinte, que todo liberal ele é simpático. E você pode perceber que é mesmo. Geralmente uma pessoa que prega heresia, ele tem que ser uma pessoa simpática, né? Porque para ele fazer alguém acreditar numa bobagem que ele prega, ele tem que vencer pela simpatia mesmo. Então, você pode reparar que todo pregador simpático demais, que gosta de mídia, de fazer palhaçada, esse negócio, abre o olho. Porque, geralmente, tem alguma coisinha ali, assim, de populismo, sabe, que é perigoso. Sim. Exato, Sim. Há várias razões, né? E é interessante, irmãos, que Jesus é o nosso maior exemplo para tudo, né? Eu fico vendo, Jesus como pregador, ele atraía multidões. Jesus falava, diz o texto lá, né, do Evangelho, que ele falava e ele atraía as pessoas porque ele falava como quem tem autoridade. O que é isso? É uma fala imponente, é uma fala de alguém que você ouve e você fala, olha, eu vou ouvir essa pessoa porque parece que ele tem uma coisa importante, significativa. Jesus ele era agradável, ele não era uma pessoa mal educada, né? Não era uma pessoa rude, mas observe que Jesus, no seu ministério de pregação, ele sempre falou a verdade, né? E, às vezes, essa verdade ela era tão impactante que ela repelia pessoas, naturalmente, porque a verdade ela repele algumas vezes, né? Tanto, talvez a parte mais difícil seja aquela parte em que o próprio Pedro, né, e alguns ali dizem, Senhor, se o Senhor continuar falando desse jeito aí, o pessoal vai embora. Não é? E aí Jesus dá aquela resposta que é ainda mais forte, né? Ele diz, e vocês também não querem ir? Quer dizer, claro que não era do desejo, digamos assim,
do desejo do coração do Pai, que aquelas pessoas fossem repelidas dali. Mas o que Jesus quis ensinar não é que nós devamos ser antipáticos, devamos ser rudes, devamos ser duros com as pessoas, não é isso. O que Jesus quis dizer é o seguinte, que entre a verdade e a popularidade, a simpatia, a boa vizinhança, fique com a verdade. A verdade ela tem que ser dita sempre, em amor, Paulo fala. Não precisa você, eu falo a verdade mesmo, e aí ser mal educado com as pessoas, rude. Não, não é isso que a Bíblia ensina. Pois é, exatamente. Exatamente. Isso. O senhor falou muito bem, porque às vezes a pessoa usa esse argumento assim, para defender uma sinceridade, mas ele, ao mesmo tempo que ele está defendendo uma sinceridade, ele está sendo mal educado mesmo. E a Bíblia não quer que nós sejamos mal educados, né? Pelo contrário, a Bíblia diz que a nossa palavra tem que ser sempre temperada com sal, né? Sempre uma palavra agradável, temperante. Então, o Senhor não nos ensina a ser rude, no sentido de ofender as pessoas, no sentido de má educação. Às vezes, nós teremos de falar verdades. E as verdades, às vezes não, né? Nós sempre vamos falar a verdade, e às vezes as verdades faladas, elas vão causar impacto. E o impacto vai repelir. Não tem jeito. Foi o que aconteceu com Jesus. Então, em algumas situações, as pessoas achavam que Jesus estava falando, por exemplo, não matarás, né? E aí Jesus, então tá bom, eu nunca matei ninguém, nunca derramei sangue. E aí Jesus falava, não, mas não é só derramar sangue. Se você falar mal de alguém, se você expor alguém, você pode estar matando essa pessoa, você está matando a reputação dela, a imagem dela diante dos outros. Isso é um tipo de morte que você está causando. Quer dizer, isso feria as pessoas, né? Porque agora, quer dizer, quem é que nunca falou mal de alguém? Certo? Então, todo mundo ficava assim, mas peraí, mas então ele está falando que eu sou assassino? Sim, você é assassino. Certo? Então, a forma de Jesus falar era uma forma que expunha o pecado da pessoa. E quando você expõe o pecado, você está muito sujeito a ter essa reação de afastamento. Né? Porque o pecado, quando a pessoa ouve a palavra, ela é confrontada pela palavra, o Espírito Santo trabalha e ela se arrepende, ela vem como boa ovelha que ela é, arrependida. Né? Mas quando ela ouve a palavra e ela rejeita a palavra, a tendência é ela se afastar. Né? Então, isso é natural, esse movimento é natural de a pessoa rejeitar o ensino. Né? Foi o que aconteceu aqui. Jesus está falando assim, o profeta Isaías falou muito bem a respeito de vocês. Vocês me adoram com os lábios, mas o coração de vocês está longe. E outra coisa, vocês estão ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Ou seja, o que eles estavam ensinando? Eles estavam criando para si uma própria religião. São as seitas, né? O que são as seitas? Preceitos de homens. São doutrinas criadas pelo próprio homem, pelo próprio ser humano, com o objetivo de resolver seus próprios problemas à parte de Cristo. Né? Então, aí Jesus diz aqui, né? Vocês estão negligenciando o mandamento de Deus, quando vocês negligenciam, vocês guardam a tradição dos homens. E é exatamente isso que as pessoas fazem. Né? Eu perguntei para o moço lá que queria me evangelizar o seguinte, se ele tinha certeza da salvação. Ele falou que não tinha como ele saber, mas que ele estava buscando. Eu falei, mas eu tenho como saber, porque o Cristo que me salvou me disse que se eu crer nele, eu serei salvo. Você crê nesse Cristo, que disse que você vai ser salvo se você crê nele? Mas lá em Gálatas, Paulo falou que nós temos que fazer a nossa parte, né? Temos que fazer as nossas obras. Eu falei, sim, mas as obras lá são resultado de você crer em Jesus. Você crê nesse Jesus? Aí, depois vocês perguntam a Aninha o que deu. Então, quer dizer, percebe, irmãos? As Escrituras são claras, né? Elas dizem o que nós devemos saber a respeito de Deus e o que Deus requer de nós.
E eu vou finalizar, irmãos, já deu o nosso horário aqui, né, 9 horas, eu quero finalizar com o profeta Miqueias. Profeta Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Acredito que os irmãos saibam, né, bem esse texto também. Miqueias 6, 8. E aí a gente finaliza, né, exatamente para fundamentar essa última parte aqui. O que Deus requer, né, de nós. Vamos lá? Miqueias 6, 8. Vamos ler? Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Interessante, né? Então, a Bíblia é clara. A Bíblia é clara, né? Não há confusões nas Escrituras. Deus se revelou de modo claro em Jesus Cristo, a fim de que nós saibamos que Jesus Cristo é Deus, é Messias, é o Cristo, o Filho de Deus, que veio para salvar o seu povo dos pecados deles, e crendo nesse Cristo, nós tenhamos a vida eterna. Então, meus irmãos, que Deus nos abençoe, não é? E que nos faça cada dia mais, né, amar a palavra do Senhor, a Escritura Sagrada. Com essa pergunta, a gente encerra essa primeira parte, e a partir dos próximos estudos, nós entraremos numa sessão bastante rica, né, que é a respeito do ser de Deus. Então, nós vamos trabalhar, né, cada um daqueles atributos que são mencionados, né, a respeito de Deus. Deus é eterno, infinito, né, em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade, né? Então, nós vamos trabalhar cada um desses aspectos, desses atributos, para nós entrarmos nessa parte aí da teologia, né, propriamente dita, que é o estudo do ser de Deus, né? E para os irmãos de Westminster foram momentos muito preciosos, né? Os biógrafos contam que, nesse momento, eles passaram horas e horas em oração, apenas para responder a cada um desses atributos, né? Porque eles entendiam, e nós também entendemos assim, que é impossível a nós, né, qualquer tentativa de definir quem Deus é, né? Então, nós só conseguimos fazer isso por meio das Escrituras, exatamente quando Deus diz quem Ele é, né? Então, quem vocês acham que eu sou, né? Foi a pergunta que ele fez para Pedro, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, nós só conseguiremos saber quem é Deus na revelação. Não é isso? Então, nós vamos ver, com a graça do nosso Deus, a partir dos próximos estudos, essa nova sessão aí. Entraremos na pergunta número 6, né? Com a graça do Senhor.